SESC, do Senac, o cara que está lá junto a nosso presidente Luiz Carlos Bon. Lucas Schifino, assessor parlamentar da FEComércio, muito bom dia, meu amigo. Muito bom dia, Fábio, bom dia aí a todos os ouvintes do Primeira Hora, é um prazer estar de volta aqui de volta aqui a Camaquã virtualmente, né, de volta ao programa virtualmente, nesse novo mundo aí que a gente está experienciando agora, pós-pandemia, né? E, na verdade, a gente já conhecia um pouco dele, a pandemia apressou, eu diria, né? Todas exatamente. Essas experiências e essas novas práticas. Pois, Lucas, eu fiz questão do Márcio ficar aqui conosco. O Márcio é um dos caras aqui na área de vendas, é o capitão da área de vendas aqui. Ele é a Denise Sefrin, porque a gente tem uma grande admiração pelo sistema FEComércio, né? E o trabalho deles, assim, é magnífico, como outras entidades também que se aprimoram, estão aptos aí a passar por esse momento da pandemia, já estão passando e passando bem até, com todas as dificuldades, né? Mas resta para nós aí saber o que está acontecendo no nosso governo do estado em relação às prefeituras e entidades. A gente acompanhou, Lucas, só para dar início à conversa sobre a questão do distanciamento social, desde o início, o governador Eduardo Leite adotou uma postura bem interessante. Eu até elogiei muitas vezes sobre isso, se assessorou de algumas entidades e pessoas que entendiam do assunto e eu acho que o Rio Grande do Sul passou bem até, eu acho, boa parte da pandemia. Só que, paralelamente com isso, havia ruídos entre prefeituras, empresários e essa relação com o governo do estado e as suas entidades. E a gente percebeu agora, depois de começar a coisa a andar, a vacina começar a chegar, nós temos já um estresse bastante grande na área de turismo no Rio Grande do Sul, assim, estressado praticamente isso, gente com problema sério. O interior do estado, como nós aqui de Camaquã e da região da Costa Doce, também se estressando, muitas empresas tendo que abandonar os empregos, fechar a porta. E aparece agora, por um apelo, até uma pressão do próprio FAMURS, de que o governo do estado teria que mudar o processo de distanciamento. E eu queria saber de você, em nome da FEComércio, como é que está essa relação, as entidades com o governo do estado, e te perguntar o seguinte, esse pedido das prefeituras para o governo do estado e a decisão do governador de repassar para as prefeituras o controle mais próximo das bandeiras, até onde isso é bom ou é ruim para a administração desse momento nosso na questão pandemia? Obrigado, Fábio, pela oportunidade da gente estar falando, né, sobre isso. Estava acompanhando aí a fala sobre o Senac, realmente o sistema, né, tem vários braços aí, o Senac é um dos mais importantes nesse sentido de mudar a vida das pessoas, isso está muito atrelado a mudar a vida das empresas, né? Empresas e pessoas, aquela velha dicotomia entre capital e trabalho não existe mais, não tem mais espaço no mundo moderno, um depende do outro e bastante importante essa fala e esse trabalho do Senac aí na região. Bom, especificamente sobre essa questão dos planos de distanciamento, né? Acho que é importante recuperar um pouco do que a FEComércio vem fazendo desde o início da pandemia e trabalhando junto ao governo, no que a gente entende adequado em termos de combate à pandemia, né, de políticas de combate à pandemia. Em primeiríssimo lugar, é fundamental a gente esclarecer que a FEComércio, né, que representa as empresas de comércio e serviços, comércio, serviço e turismo, né, turismo aí está incluído dentro dos serviços, é a primeira preocupada em termos de gravidade da pandemia. Para nós, é muito ruim quando a pandemia agrava. Então, de forma alguma, a gente sugeriria ao governo ou solicitaria ao governo a abertura de empresas, né, se isso fosse representar, se a gente tivesse a opinião, a ideia de que isso fosse representar necessariamente um agravamento da pandemia. Sim. Né? E aí é importante a gente destacar o nosso trabalho, né? A gente estuda muito as evidências científicas, né? Virou moda falar de ciência agora na pandemia. A gente estuda bastante isso, a gente estuda bastante os dados
desde o início disso, lá em fevereiro do ano passado, a gente se debruça sobre o que os cientistas, né, a academia vem conseguindo colocar de luz nessas políticas de combate e nos dados propriamente ditos que a gente vê ao redor do mundo, aqui para o Brasil e aqui para o Estado, né? E não existe um remédio mágico, né? Não existe. Então, assim, mesmo países que adotaram fechamento, né, tiveram seus problemas. E a gente viu ao longo, claro que no início da pandemia não existiam evidências científicas, né? Porque era a primeira pandemia de coronavírus que a gente estava sofrendo no mundo. Então, até se banalizou um pouco essa ideia da ciência. Então, assim, hoje em dia, o que a gente tem? Alguns estudos mostram que não necessariamente é preciso fechar empresas para obter bons resultados em termos de controle da pandemia. Era uma ideia, já uma sinalização que a gente tinha lá no início, né? Mediante alguns dados, algumas opiniões de cientistas e algumas características que a gente via na pandemia. E é uma opinião muito mais reforçada hoje, muito mais embasada por essas evidências que a gente tem hoje, né? Eu vou citar um estudo apenas, que é de pesquisadores de Stanford, né, que usaram os dados. Porque qual é o grande problema do coronavírus, né? A gente não consegue controlar a disseminação de quem tem o vírus e a gente não sabe que tem. É verdade. Que são os assintomáticos, né? Então, a gente não sabe como que ele se transmite, porque, a verdade, a gente não está vendo quem que está transmitindo de fato. Quando a gente abre ou fecha empresas, a gente não sabe se estava contaminando dentro da empresa, se estava contaminando no ônibus, se estava contaminando dentro de casa, se estava contaminando na rua, etc. Então, o que os caras fizeram? Eles conseguiram os dados de alta frequência da movimentação das pessoas e cruzaram isso, né, esse estudo lá dos pesquisadores de Stanford, é o pessoal de ciência da computação, né, porque a grande questão é como é que eu tenho os dados, né, como é que eu monitoro os dados para saber essa contaminação, como é que funciona a contaminação. E eles cruzaram com o agravamento, com as ondas de agravamento da pandemia lá nos Estados Unidos. O que eles notaram? Que a grande questão para contaminação, para acelerar a contaminação, não é circulação de pessoas. Não interessa se a pessoa, não interessa se eu saio da minha casa, vou andar de bicicleta no parque, volto, entro numa loja, saio, vou no supermercado. O grande problema é se quando eu chego no supermercado, eu entro numa salinha pequena, com dezenas de pessoas junto e fico lá durante muito tempo. O Lucas, então, assim, só para te interromper, só para dar o exemplo do o governador de São Paulo, fazendo quase que uma investigação através dos sinais de celulares para ver a circulação de pessoa, quer dizer, uma tentativa, né, de tentar criar um susto nas pessoas, né, sobre isso, mas às vezes, como tu disseste, aonde tu chega e aonde tu fica uns minutos, que ambiente tu estás, é aí que é o problema, né? Exato, e por isso que a gente bateu tanto ao longo do tempo, né, de que se a gente cumprisse alguns protocolos rígidos, a gente poderia ter um resultado igual em termos de combate da pandemia, em termos de resultados de saúde, né, e muito menos custoso do ponto de vista econômico. Né, e aí nem vou entrar muito naquela história, todo mundo já conhece, né, economia é saúde, né, a saúde de uma pessoa depende necessariamente do nível de renda dela. Seja saúde mental, seja saúde física, seja educação, emprego. Então, a saúde, eu não vou nem dizer de longo prazo, mesmo a saúde no curto prazo depende do nível de renda. Quando a gente fecha totalmente a economia, a gente tem uma queda, uma interrupção na geração de renda muito abrupta. A gente viu os segmentos aí, mesmo com toda a reabertura em 2020, perderem 15%, 20% do volume de emprego agregado no Estado. Então, é muita gente que fica desempregada. Isso é uma pesquisa para Porto Alegre, recentemente. As pessoas de renda mais baixa, que têm renda até R$300 por mês, olha que níveis de renda a gente está falando. Né? E aí, claro, pega muitos profissionais autônomos, sim, tiveram uma queda de 40% na renda. O Lucas, só para nós estamos falando com o Lucas Schifino, que é assessor parlamentar da FEComércio,
E só para lembrar de quem está chegando no programa, um abraço aqui para ti do Otávio Moraes, presidente do Cindy Loja Costa Doce, mandando um abraço para ti, viu, Lucas? Grande abraço, Otávio. E eu fico pensando o seguinte, o catador de latinha na rua, que não tinha mais latinha para ele coletar, como também o vendedor do shopping, que praticamente quebrou a metade ou mais da metade das lojas. Quer dizer, essa renda também de comissão que o vendedor tinha, foi suprimida nisso. Quer dizer, o cara pode ter até mantido o emprego, né? Mas a redução de renda dele aumentou, diminuiu bruscamente, né? Exato, e isso é um grande problema social, não é só um problema econômico, é um problema social, de saúde, enfim, que tem implicações severas aí para a economia. Então, o que a gente procurou ao longo de todo o tempo, né? Mostrar que a gente poderia adotar políticas alternativas com cumprimento de protocolos, mas sem fechar necessariamente empresas. Mas na Inglaterra se fechou empresa. Mas nos Estados Unidos se fechou empresa. É verdade, porque no susto, países que têm dinheiro para pagar o custo econômico, né? Os Estados Unidos está fazendo um programa aí de combate à pandemia financeira de 2 trilhões de dólares. Então, assim, esses caras, eles podem se dar o luxo de não olhar para o custo da política. A gente, devido ao nosso nível de desenvolvimento, a gente tem que estudar um pouco melhor, né, os dados e procurar políticas mais eficientes. Bem isso aí. Ô, Júlio, me dá um minutinho para nós fazer um rápido intervalo. Eu posso guardar contigo um minutinho aí? Sim. Podemos então fazer. Vamos fazer um rápido intervalo aqui. O Júlio está trazendo um assunto interessante sobre isso. Só para antes de nós ir para o intervalo, Júlio, ontem eu falei com um amigo que tem uma relação muito grande com empresas internacionais e na ramo de turismo. Ele me contou de que os governos europeus e americanos fizeram justamente isso que tu falaste. Eles subsidiaram as grandes e pequenas empresas para que mantivessem o mesmo salário dos funcionários que estavam na ativa com as suas empresas fechadas. Isso ele me contou ontem, eu achei interessante, até me lembrei agora, sobre esse subsídio. Quer dizer, a empresa não demite, recebe o dinheiro que vai ser pago ao longo de muitos anos para frente, mas ele mantém o emprego e mantém a renda do trabalhador em vários países, inclusive nos Estados Unidos. Então, depois do intervalo, a gente segue falando com o Lucas Quifino, que é assessor parlamentar da Fé Comércio. Programas com jornalismo diferenciado, debates, entrevistas e a interatividade com o ouvinte. A acústica faz a diferença no rádio regional. Jornalismo Acústica. Informação, agilidade e credibilidade. Acústica e a hora certa. 10h25. Você mora em Cerro Grande do Sul, Sertão Santana ou Sentinela do Sul? Então pode comemorar! O 4G da TIM chegou na sua cidade. Vá até o ponto de venda mais próximo, faça um TIM pré-top e aproveite 8 GB de internet, o WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas, por apenas R$15 por 15 dias. Tudo isso com a maior cobertura 4G do Brasil. TIM, imagine as possibilidades. Ofertas especiais Roxo Centro de Compras. Arroz namorado 5 quilos R$19,59. Achocolatado Blueville 300 gramas R$1,99. Doce fruta Piá 400 gramas, exceto abacaxi e morango R$2,99. Ofertas disponíveis até quarta-feira, dia 12 de maio. Aproveite! Nós, do Grupo Mediari, já tratamos da saúde de milhares de pessoas durante os nossos anos de atuação em Camaquã e em toda a região. Seja por meio do convênio de saúde, que oferece para o usuário valores mais baixos em consultas, exames e procedimentos médicos e odontológicos, ou seja pelos atendimentos clínicos ou de saúde e segurança do trabalho. O nosso trabalho é movido pelo desejo de tornar a vida de cada pessoa muito melhor. Entre em contato pelas mídias sociais, pelo WhatsApp ou pelo telefone 5136710984. Grupo Mediari. Saúde tratada com amor.
A dermatologia é uma especialidade médica cuja área de conhecimento se concentra no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças e afecções relacionadas à pele, pelos, mucosas, cabelo e unhas. É também especialidade indicada para atuação em procedimentos médicos estéticos, cirúrgicos e oncológicos. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica, em Camaquã, Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 501. Fone 51-3671-3226. A Metalúrgica Schwalm vai ajudar você a reduzir o valor da sua conta de luz em até 95%, com painéis solares da WEG. São mais de 500 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora, instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Ligue 51999992903 ou nos visite em Sertão Santana. Choque Eletrônicos, assistência técnica de celulares e especializada em troca de telas e laboratório com acesso dos clientes, em que você pode ver o conserto do seu smartphone. Revendedor autorizado Intelbras, toda a linha de câmeras CFTV e com o melhor preço da cidade. Choque Eletrônicos, Rua Júlio de Castilhos, 662, WhatsApp 519-9934-4291. Fique bem informado. Primeira hora, de segunda a sexta, a partir das 8h10 da manhã. Muito bem, estamos com 10 horas e 28 minutos. Este é o programa Primeira Hora. Voltamos a bater um papo com o assessor parlamentar da FEComércio, que muito nos orgulha de estar batendo esse papo legal agora, o Lucas, eu estou chamando de Júlio, Lucas Quifino. Ô Lucas, bom, falamos um pouco sobre essa primeira parte do processo todo da pandemia, e eu conheço bastante o presidente da FEComércio, assim, um cara muito ponderado, um cara que ouve muito, tenho certeza que vocês têm um apreço também pela forma como ele está fazendo a gestão nessa questão de muitos nervos à flor da pele, porque todo mundo deve ser milhares de reclamações ao longo desse ano, né? Reclamações, sugestões, essas coisas. Mas parte agora para a segunda parte do plano do governador do estado. Semana passada eu estive conversando com o presidente da FAMURS, o Maneco Hussein. Ele estava me dizendo de que o governo do estado, até um determinado momento, parecia estar assim tranquilo com a relação surfando entre boas relações ou boas ideias entre as entidades, prefeitos, entidades comerciais e industriais. Porém, em função da pressão que há entre muitos segmentos, o governador muda os processos de bandeira, por exemplo, na questão das voltas às aulas, e praticamente descontrola um pouco aquele processo reto que ele tinha de trabalho, de antes de tomar uma decisão, conversava com bastante gente e começou a tomar algumas atitudes afoitas e que desandou nessa grande reclamação de que muda a bandeira numa terça-feira, coisa que um ano inteiro não se fez, para poder atender uma pressão de volta às aulas, para tentar dar uma resposta à sociedade gaúcha. Bom, e com isso, então, aparece agora um novo conceito, um novo processo de bandeiras, de controles, incluindo uma decisão que o governador quer passar aos prefeitos que eles determinem muitas dessas coisas que acontecem em cada um dos municípios. Eu queria que agora, então, nós entrássemos nesse assunto para saber de vocês, FEComércio, como é que vocês estão vendo essa decisão do governador que vai acontecer provavelmente a partir da sexta-feira que vem. Olha, de modo geral, a gente está vendo com bons olhos, né? Eu acho que são várias coisas que afetam, que determinaram essa decisão do governador, né? Em primeiro lugar, eu acho que essa interferência que a gente teve do judiciário agora recentemente na questão da educação foi uma das que mais pesou, né? O governo tinha um sistema bastante complexo e robusto de definição de riscos, e
o judiciário simplesmente resolveu pegar para si essa responsabilidade, né? Então, por um lado, eu imagino que deve passar na cabeça do governador o seguinte: olha, nós estamos aqui perdendo o nosso tempo, calculando, fazendo bandeira, olhando 300 mil indicadores, e aí vem o judiciário e diz que eles que avaliam, na verdade, o risco. Eu acho que esse foi o primeiro ponto. Essa questão com os prefeitos também é um ponto importante, né? A gente tem que lembrar que no ano passado nenhum prefeito tinha sido eleito, né, pensando em pandemia, né? Esse ano todos os prefeitos já foram eleitos pensando em pandemia. Então, assim, todos os prefeitos já têm que ter uma noção, e já têm, né, uma noção melhor do que são as políticas adequadas aí para o combate da pandemia nos seus municípios, né? Outra questão importante, e isso a gente trocamos uma ideia, né, com o governo desde o início da aplicação do plano. O plano era muito complexo e muito robusto, né? Ele tinha muitos indicadores analisados, etc. No entanto, essa definição de bandeiras, ela acaba tirando um pouco, né? É como se a gente tivesse sempre, né, é que nem pesquisa eleitoral, né? Quanto mais eleitores a gente pesquisa, melhor a pesquisa, mas mais lento a gente fica para divulgar os resultados. Sim. Então, assim, quanto mais indicadores se coloca, mais robusto fica o plano, mas menos significado ele tem para a população. Ninguém mais sabia, né? Entrou na preta, ok, mas isso significa tem UTI, não tem UTI. Aí quando entrava na preta a gente ficava discutindo, olha, tá na preta, mas já caiu a ocupação de UTI, tem a salvaguarda, etc, etc. Então ele carecia, devido à sua complexidade, né, tirava um pouco de significado do plano. E acho que agora essa alteração que o governo fez foi mais ou menos nesse sentido, né? Ao invés de pré-definir indicadores que a gente tem que ficar revisando e colocando salvaguardas ao longo do tempo, vamos tentar fazer uma análise em cada momento dos indicadores que a gente quiser, né? O governador até citou, por exemplo, tem um indicador novo aí do Facebook, né? Novo não, já está sendo acompanhado há um tempo, mas que a equipe do governo viu que tem alguma relação boa ali que para prever aumento de contaminações, por exemplo, né? Um indicador de mobilidade, etc. No entanto, né, não dá para colocar esse indicador formalmente no plano, porque é um indicador do Facebook. Então, assim, faz sentido que essa análise seja mais flexível. Para nós, nos parece fazer sentido que essa análise seja mais flexível. E isso não impede o governo, como vai acontecer, de dar o alerta às regiões, né? Não significa que cada região vai ficar livre, né, e não vai mais calcular risco. Muito pelo contrário. O governo vai continuar calculando o risco de todas as regiões, mas num modelo mais flexível. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em termos de aplicação de protocolos conforme os riscos, como eu falei antes, né, como os prefeitos foram eleitos em meio à pandemia, também parece fazer mais sentido que eles tenham mais autonomia, né, para definir esses protocolos. Depois de todo esse tempo, a gente já aprendeu bastante sobre pandemia, né? A gente aprendeu bastante sobre as políticas de combate, a gente aprendeu o que dá certo, o que dá errado, o que tem custo, o que não tem custo. E é importante lembrar que nesse novo modelo, existe um protocolo que o governo entrega para a região como protocolo base, né? O que eles chamam de protocolo variável. A região, se não tiver maioria de 2/3 dos prefeitos para discordar daquele protocolo, vai aplicar o protocolo do governo sugerido pelo governo estadual. Então não é assim também. Tem muita gente dizendo que parece que, né, os prefeitos ficaram livres, vão ter que definir tudo. Não é bem assim. Deixa eu só fazer uma paradinha. Tu tá falando em região. Então, só para nós ilustrar aqui. A nossa região é a nossa região chamada Guaíba. É de Guaíba até Camaquã aqui, todos esses municípios. Então, esses municípios da regional, em 2/3 dele, tem que aprovar um consenso, né? Tentar aprovar um consenso para que a região funcione naquele segmento, naquela bandeira. É isso? Na verdade, a região tem um protocolo a seguir, que é o protocolo do Estado. Tá. Né? Se quiser divergir desse protocolo, aí tem que ter 2/3 dos prefeitos. Tá, entendi. Bom,
Eu ouvi algumas coisas do governador, o Lucas, só para entender, assim, alguma flexibilização na questão dos horários, por exemplo. Nós temos muitos negócios que funcionam em horários completamente diferentes do horário do comércio. Essa flexibilização já tem uma sinalização do governo do estado de abrir fora, não ter mais essa questão da restrição de horário, restaurante até 7 horas, 8 horas, 11 horas, né? Exato. Essa é o sinal que a gente tem hoje, ou a definição preliminar de protocolos é sem restrição de horários para as atividades. Mais alguma coisa assim que tu percebe que tem alguma forma assim mais que ajuda a todos nós a ter questão de decisão? Porque agora o comércio está liberado, o comércio está voltando ativa, claro, tem restrição de número, todos aqueles protocolos, né? Mas alguma outra coisa mais significativa, Lucas, tu percebe? Eu acredito que assim, o novo sistema vai permitir uma abertura controlada de alguns segmentos que hoje têm mais dificuldade, né? Mais ligados a eventos, turismo e etc. E é importante que a gente mantenha esse cumprimento de protocolos, né, para que essa abertura seja segura, como é o que o governo está projetando, né? Essa abertura é mediante o segmento de diversos protocolos, mas é realmente uma nova fase, né? E muito descentralizado. É uma fase muito descentralizada. Então, essa decisão de seguir ou não os protocolos do governo estadual vai estar, claro, na mão dos prefeitos das regiões. Tu acha que eventos, então, é uma das áreas sensíveis também, que poderá iniciar alguma coisa? Eu diria que sim, eu diria que pegando aqui, claro que a gente ainda está analisando isso, né? Estamos analisando os protocolos preliminares, estamos analisando se faremos alguma sugestão adicional, mas em termos, né, tentando me lembrar aqui do que a gente está analisando, o que a gente está em cima do que já foi divulgado pelo governo, me parece que eventos, né, reuniões, situações em que tem um maior número de pessoas e que precisam de mais protocolos mais rígidos que hoje estavam fechados, talvez sejam as atividades que tenham maior diferença em relação ao que está acontecendo hoje. Eu fico pensando nessas coisas assim, daqui a pouco o governo proíbe tudo e as coisas acontecem ocultas, as coisas acontecem mesmo assim, né? Às vezes tu liberando, tu tendo uma restrição, tu sabendo que poderá ter uma fiscalização, é até melhor, porque aí eu acho que flexibiliza e a pessoa tem um controle. Essas coisas escondidas, né, Lucas? Tu sabe que a proibição acaba gerando o outro lado, né? Não existe a menor dúvida, né? A lei seca lá das bebidas gerou tráfico de bebidas, né? Eu estava vendo uma matéria ontem no jornal, a quantidade de festas clandestinas que foram interrompidas em São Paulo e no Rio. Aí a gente pensa assim, né? O que é melhor, né? Essas festas clandestinas foram interrompidas no meio da madrugada, não tinham cumprimento algum de protocolos, e até às 2, 3 da manhã, se tinha coronavírus na festa, né? Saiu todo mundo com o coronavírus. O que era melhor? Que a polícia tivesse batido lá já às 9 da noite para ver se os protocolos estavam sendo cumpridos e a festa tivesse durado o tempo inteiro com o cumprimento de protocolos, né, com menos gente, com distanciamento, etc. Ou simplesmente a polícia bater lá depois das 2, 3 da manhã, que a festa já aconteceu sem protocolo nenhum. Tudo já aconteceu. E já houve toda a transmissão Então... a gente fica pensando isso. Bom, a notícia do governador e dessa definição acontece até sexta, Lucas? Nos parece que sim, né? O prazo que o governador deu foi esse, para sábado começar a valer o modelo. A FEComércio já se manifestou ou vai se manifestar alguma coisa a mais além até sexta-feira? Estamos estudando ainda, né, os protocolos definidos preliminarmente para eventualmente sugerir algum ajuste, né? Mas, enfim, é uma definição que a gente ainda está fazendo, né? De modo geral, o presidente Bon já se manifestou nesse sentido, né? O modelo nos parece fazer todo o sentido e em princípio, tem nosso apoio. Eventuais ajustes marginais que a gente busque fazer serão feitos junto ao governo, assim como a gente fez
ao longo de todo o ano passado. Vamos torcer para que o governador acerte o passo, juntamente com os prefeitos, com as entidades, né? Nós queremos o Rio Grande do Sul voltando ativa nas suas atividades comerciais e prestadores de serviços, industriais, né, Lucas? A gente não... Eu acho que já passamos isso. Camaquã ainda estamos com 100% da UTI ocupada, mas eu vejo que Porto Alegre já começa sensivelmente a diminuição, mas é aí o momento de nós acertar o pé, né, Lucas? Exato, e é importante, a gente volto lá na minha fala inicial, né? Abrir as atividades não significa ignorar a pandemia, muito pelo contrário, né? A gente sabe que se piorar, se as coisas piorarem, as atividades voltam a sofrer ameaças de fechamento. Então, o empresário de comércio e serviços é a pessoa mais atenta possível ao cumprimento de protocolos. Com certeza. É ele que tem, assim, todo esse cumprimento, assim, na ponta da língua, né? A gente conversa com os empresários, aí eles sabem mais dos decretos do que a gente, do que o nosso jurídico. Então... realmente, para eles, é muito importante esse cumprimento. Não, eu acho que isso aí, a nossa turma está se cuidando. É muito legal tu ter falado isso, e realmente acontece. Olha, o pessoal faz cara feia pra ti se tu não quer dar o pulso para medir temperatura, que tu não quer botar a mãozinha para levar o álcool. É bom isso aí. Eu fico feliz quando eu chego numa empresa, no shopping, o que quer que seja, e a pessoa me para e diz, olha, passa a mão aqui, faz isso. Eu acho que é importante isso, né? Com certeza. A cada venda que não acontece, a cada emprego que vai, é um desastre para todos nós, né, Lucas? Mas, Lucas, eu achei muito legal o papo contigo aí. A Acústica está à disposição também, se tu quiser repassar alguma informação nova até sexta-feira, para que a gente possa instruir os nossos amigos aqui, empresários da região, tá? Obrigado pela tua atenção, Perfeito. Lucas. E eu que agradeço a oportunidade em nome da FEComércio, presidente Bom, e até a próxima. Valeu, então. 10 horas e 43 minutos, Lucas Quifino, que é assessor parlamentar da FEComércio. Até sexta-feira, o governador do estado deve trazer informações sobre o distanciamento e nós queremos tentar saber o que vai acontecer daqui para frente. Bom, 10h44, rapidíssimo intervalo e já voltamos na sequência do Primeira Hora. Programas com jornalismo diferenciado, debates, entrevistas e a interatividade com o ouvinte.